Você já parou para pensar que talvez ela já tenha tentado te dizer algo importante várias vezes e você simplesmente não percebeu? Não porque você não liga para ela, mas porque ela nunca disse isso com palavras. E é exatamente aí que mora o problema. A maioria dos homens passa a vida inteira esperando que a mulher chegue e diga claramente o que quer. Mas a verdade é que quase nenhuma mulher funciona assim. E enquanto você espera por essa conversa direta, ela está se comunicando com você o tempo todo de um jeito completamente diferente. Hoje eu quero te mostrar 3 sinais que uma mulher dá quando ela quer que a relação de vocês se torne mais profunda, mais íntima, mais real. E o terceiro sinal é tão fora do comum que a maioria dos homens interpreta como se ela estivesse se afastando. Esse erro silencioso e invisível já destruiu relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Antes de você achar que isso é mais um conteúdo cheio de teorias sem sentido, deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você lê o comportamento feminino. Pesquisadores que estudaram milhares de casais ao longo de décadas descobriram que a maior parte das separações não acontece por traição, não acontece por brigas constantes e nem por diferenças irreconciliáveis. Elas acontecem por algo muito mais silencioso, que vai crescendo devagar, sem fazer barulho. A desconexão emocional. Um queria mais proximidade, mais presença, mais intimidade. O outro simplesmente não soube enxergar isso. E sabe o que é mais doloroso nisso tudo? É que, na maioria dos casos, ela tentou se aproximar, ela deu os sinais. Só que esses sinais nunca foram ensinados para você. Ninguém te explicou como ler esse idioma. E não é culpa sua, é só uma lacuna que nunca foi preenchida. Mas isso muda agora. Como mulher, eu posso te confirmar algo que você talvez já sinta, mas ainda não sabe nomear. A gente raramente pede intimidade de forma direta. Não chegamos e falamos assim: preciso que você seja mais presente emocionalmente comigo. Isso quase nunca acontece. O que acontece é uma série de sinais, atitudes, comportamentos que para nós parecem óbvios, mas que para muitos homens são completamente invisíveis. E quando esses sinais são ignorados, ela não insiste, ela vai fechando, vai se recolhendo, e um dia você olha para ela e sente que algo mudou, mas não sabe dizer o que nem quando aconteceu. Fica comigo até o final, porque o terceiro sinal é o mais importante e também o mais mal interpretado. Se você entender só esse, já vai sair daqui enxergando ela de um jeito completamente diferente. O primeiro sinal começa de um jeito que parece simples, mas carrega um peso enorme. Ela começa a te contar coisas que nunca contou para ninguém. Não estou falando de conversa fiada, de falar sobre o trabalho ou reclamar do trânsito. Estou falando daquele momento em que a voz muda um pouco, o olhar fica diferente e ela te conta algo que ficou guardado dentro dela por anos, uma mágoa da infância, um medo que ela nunca admitiu em voz alta, uma insegurança que ela esconde do mundo inteiro, mas que naquele momento ela escolheu dividir com você. Isso não acontece por acidente. Quando uma mulher abre esse tipo de gaveta para você, ela está fazendo uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode fazer. Ela está se mostrando sem defesa, sem máscara. E o recado que ela está dando, mesmo sem dizer uma palavra sobre isso, é: eu confio em você o suficiente para ser quem eu sou de verdade. Pesquisadores que dedicaram a vida a estudar os vínculos humanos mostram que compartilhar as partes mais frágeis de si mesmo é a forma mais pura de buscar conexão emocional com outra pessoa. Não é fraqueza, é um ato de coragem imenso. E quando ela faz isso com você, ela está te dizendo que quer ir mais fundo nessa relação. Agora vem a parte onde muitos homens erram, e erram com a melhor das intenções. Quando ela abre esse lado vulnerável, o instinto masculino mais comum é tentar resolver.
Você ouve o problema e já quer apresentar a solução. Fala coisas como: não precisa se preocupar com isso, já passou, você está exagerando, isso não é tão grave assim. E você faz isso porque se importa, porque quer que ela fique bem, mas o efeito é o contrário do que você imagina. Ela não veio até você em busca de uma solução. Ela veio em busca de presença, de alguém que olhasse para a dor dela e dissesse com o olhar: eu estou aqui, eu ouço você, o que você sente importa. Estudos sobre relacionamentos duradouros mostram que os casais que respondem com presença e acolhimento nesses momentos têm uma taxa de sucesso na relação muito maior do que os que ignoram ou minimizam. A diferença é enorme e ela começa exatamente nesses instantes. Então, se ela já chegou até você assim, se já te contou algo que guarda as 7 chaves, entenda o tamanho do que aconteceu. Ela não fez isso com qualquer pessoa, ela fez isso com você. E o que você faz nesse momento, como você recebe o que ela trouxe, é o que vai definir se ela vai continuar se abrindo ou se vai fechar essa gaveta de volta e nunca mais te oferecer essa chave. O segundo sinal é físico, mas não do jeito que você provavelmente está pensando. Tira esse pensamento da cabeça por um momento e presta atenção, porque o que eu vou te explicar agora é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais revelador do que qualquer coisa óbvia. Existe uma diferença enorme entre o toque casual e o toque intencional. O casual acontece sem querer. Um esbarrão no corredor, um roce de mãos na hora de passar algo, um encontrão de ombros caminhando lado a lado. Não significa nada de especial, mas o toque intencional é completamente diferente. É quando ela coloca a mão no seu braço enquanto te conta alguma coisa e deixa ali por um segundo a mais do que seria necessário. É quando vocês estão caminhando juntos e ela se aproxima um pouco mais do que o espaço pediria. É quando ela ajusta o seu colarinho, tira um fio do seu ombro ou coloca a mão no seu joelho quando você está contando algo estressante. Esses pequenos gestos não são acidente, são mensagens, e a ciência confirma isso de uma forma bastante clara. O toque intencional entre duas pessoas que se atraem libera oxitocina, que é o hormônio responsável pelo vínculo emocional. E as mulheres são biologicamente mais sensíveis a esse hormônio do que os homens. Isso significa que quando ela busca esse contato físico com você, ela está respondendo a uma necessidade real de conexão que vai muito além do físico. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso muito bem. Uma amiga minha vivia me dizendo que estava apaixonada por um cara, mas que não sabia se ele sentia o mesmo. Um dia, tomando café, ela me disse que achava que ele não ligava tanto para ela. Aí eu perguntei como ela se comportava quando estava com ele. Ela começou a descrever e, sem perceber, disse: eu sempre toco no braço dele quando ele fala algo engraçado. Quando a gente assiste filme, eu encosto no ombro dele, às vezes arrumo o cabelo dele porque fica sempre bagunçado. Eu olhei para ela e falei: você está gritando que quer mais proximidade e ele provavelmente não está enxergando isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: ele é meio distraído. Esse é o problema. Ela estava se comunicando a todo momento e ele simplesmente não sabia ler. Estudiosos do comportamento humano identificaram que cada pessoa carrega ao redor do corpo zonas invisíveis de distância. A zona mais íntima, aquela de até 45 centímetros, é reservada para quem realmente importa. Quando ela invade esse espaço de forma consistente, quando ela busca estar dentro dessa distância com você, ela está derrubando barreiras físicas porque quer derrubar barreiras emocionais. Os dois processos andam juntos. E tem um detalhe importante aqui. Se ela está fazendo tudo isso e você não corresponde, se você trava, se recua, se fica parado sem reagir, ela vai interpretar como rejeição, mesmo que na sua cabeça você esteja só nervoso ou sem saber o que fazer. Para ela, a falta de resposta é um muro, e depois de bater nesse muro algumas vezes, ela para de tentar.
Agora eu preciso que você preste muita atenção no que vem a seguir, porque o terceiro sinal é o que mais confunde, o que mais machuca relacionamentos que tinham tudo para funcionar. E é também o motivo principal pelo qual eu quis falar sobre esse assunto hoje. Ela começa a criar pequenos conflitos. Ela reclama de coisas que antes não a incomodavam, fica irritada sem uma razão clara, questiona decisões suas que ela nunca questionou antes, provoca uma discussão por algo que parece pequeno demais para virar briga. E o que passa pela cabeça da maioria dos homens nesse momento? Ela está se afastando, ela está procurando briga, ela ficou difícil de lidar. Eu não sei mais o que ela quer. E com esse pensamento, o homem faz exatamente o pior que poderia fazer. Ele se fecha, se afasta, fica na defensiva ou simplesmente desliga emocionalmente para evitar o conflito. E, sem perceber, confirma o maior medo dela, o de que ela não pode contar com você quando as coisas ficam difíceis. A psicologia chama isso de protesto de conexão. É um mecanismo que se ativa quando uma pessoa sente que o vínculo emocional com quem ela ama está ameaçado, está fraco, está sendo negligenciado. Em vez de chegar e dizer, eu preciso que você esteja mais presente, o que ela realmente sente, o sistema emocional dela entra em estado de alerta. E o que aparece para fora é irritação, reclamação, provocação. É parecido com uma criança que começa a se comportar mal, não porque é malvada, mas porque precisa de atenção e não sabe pedir de outro jeito. Nos adultos, esse processo é mais sofisticado, mais disfarçado e muito mais difícil de identificar. Mas a raiz é a mesma, uma necessidade de conexão que não está sendo atendida. Pesquisas sobre vínculos afetivos mostram que isso é ainda mais comum em mulheres que já viveram experiências de abandono ou rejeição no passado. O conflito pequeno funciona como um teste. Ela quer ver se você fica, quer saber se você luta pela relação, quer descobrir se, mesmo no meio da tempestade, você escolhe estar ao lado dela. Não é manipulação, é sobrevivência emocional de alguém que já se machucou antes e tem medo de se machucar de novo. Vou te dar um exemplo bem concreto. Ela chega e fala: ultimamente, eu sinto que você não me ouve. Você, que acha que sim, que está ouvindo, fica na defensiva na hora. Como assim? Claro que eu ouço. Ontem mesmo você me contou sobre o seu dia e eu fiquei ali do começo ao fim. E aí começa uma discussão que parece não ter sentido, mas o que ela estava dizendo de verdade não era uma crítica literal à sua capacidade de ouvir. Era: eu estou me sentindo distante de você e preciso que você se aproxime. O conflito não era o problema. O conflito era o caminho torto que ela encontrou para expressar uma necessidade que ela não sabe como colocar em palavras. Existe uma ideia muito poderosa que diz o seguinte: por trás de toda reclamação existe um desejo. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de ouvir as queixas como ataques e começa a ouvi-las como pedidos disfarçados. Eu nunca sou prioridade para você. Significa eu quero sentir que essa relação importa para você. Você só pensa em você mesmo, significa eu quero que você me enxergue. Você não me entende, significa eu quero que você tente me conhecer de verdade. E sabe qual é a resposta certa quando ela chega assim, com uma reclamação que parece pequena, mas carrega algo grande por dentro? Não é se defender, não é explicar sua versão dos fatos, não é provar que ela está errada ou que está exagerando. A resposta certa é parar, respirar fundo e perguntar com genuína curiosidade: o que você está precisando de mim agora? Essa pergunta simples tem um poder que você talvez não imagine. Ela muda completamente o rumo da conversa, porque ela mostra para ela que você não a enxerga como uma adversária, que você não está ali para ganhar uma discussão, que você está ali para entendê-la. E é exatamente isso que ela precisa sentir para conseguir baixar a guarda e se abrir de verdade. Tem mais uma camada nesse terceiro sinal que eu preciso te contar, porque ela explica muita coisa.
A raiva, a irritação, os conflitos pequenos que aparecem nas relações, especialmente vindos das mulheres, quase sempre são a camada de fora de algo muito mais vulnerável que está escondido embaixo. O que parece raiva, muitas vezes, é medo. Medo de perder você, medo de não ser suficiente, medo de que o que vocês têm esteja se desfazendo sem que ela consiga segurar. Então, quando ela se irrita por algo que parece insignificante, antes de reagir, tenta fazer uma pergunta silenciosa para você mesmo. O que está embaixo disso? Qual é o medo que ela não está conseguindo nomear? Porque se você conseguir chegar nessa camada mais funda, se você conseguir responder ao medo em vez de reagir à raiva, é ali que a intimidade real acontece. É ali que a relação muda de patamar. Agora eu quero que você olhe para tudo que a gente conversou até aqui e deixe esses 3 sinais ficarem bem gravados na sua memória. O primeiro é quando ela começa a dividir as partes dela que normalmente ficam escondidas. As vulnerabilidades, os medos, as histórias que ela nunca contou para ninguém. Isso não é drama, isso é confiança. É uma porta que ela está abrindo só para você e cabe a você decidir se vai entrar ou deixar ela fechar de volta. O segundo é quando o contato físico dela com você muda de qualidade. Não de quantidade necessariamente, mas de intenção. Ela busca estar mais perto, toca com mais cuidado, reduz o espaço entre vocês. Esse movimento do corpo é uma extensão do que ela quer emocionalmente. Ela quer diminuir a distância em todos os sentidos. O terceiro é quando os pequenos conflitos aparecem. Quando ela reclama, provoca, testa. Não porque ela quer brigar, mas porque ela precisa saber que o vínculo entre vocês é forte o suficiente para sobreviver a uma tempestade. Ela está te testando não para te derrubar, mas para ver se você consegue sustentá-la. Cada um desses sinais sozinho já diz muita coisa, mas quando os 3 aparecem juntos, a mensagem é uma só. Ela quer mais de você. Mais presença, mais profundidade, mais intimidade real. Ela escolheu você para ser essa pessoa na vida dela. E isso não é pouca coisa, isso é tudo. O problema é que a maioria dos homens não perde essa oportunidade por falta de amor. Perde por falta de informação, porque ninguém nunca ensinou a ler esse idioma. Ninguém explicou que uma reclamação pode ser um pedido de amor disfarçado, que um toque pode ser um grito silencioso por conexão, que uma confissão vulnerável pode ser o maior presente que alguém já te deu. Mas agora você já sabe, e saber muda tudo, porque a partir do momento que você aprende a enxergar esses sinais, você para de reagir no automático e começa a responder com consciência. Você para de interpretar a irritação dela como ataque e começa a ver o medo que está por trás. Você para de minimizar a vulnerabilidade dela e começa a entender o tamanho da coragem que foi necessário para ela chegar até você assim. Você para de ignorar os pequenos toques e começa a perceber o quanto ela está tentando se aproximar. E quando você responde a tudo isso com presença, com atenção, com a disposição de realmente estar ali, algo muda na relação. Não de um dia para o outro, não com uma conversa mágica, mas aos poucos, de forma consistente, o espaço entre vocês dois vai diminuindo. E é nesse espaço menor que a intimidade verdadeira vive. Intimidade de verdade não é só o que acontece quando tudo está bem, é o que se constrói nos momentos em que ela se arrisca a mostrar quem ela é e você escolhe ficar. É o que cresce quando ela testa o vínculo e você não foge. É o que se aprofunda quando ela abre uma gaveta que estava trancada há anos e você recebe o que tem dentro com cuidado, sem julgamento, sem pressa para consertar. Esse tipo de intimidade é o que sustenta uma relação por anos. É o que transforma 2 estranhos em parceiros de vida. É o que faz com que, mesmo depois de muito tempo juntos, ela ainda escolha você. Não por obrigação, não por comodidade, mas porque você é o lugar onde ela se sente segura para ser ela mesma. A pergunta que fica não é se ela está te dando esses sinais. A pergunta é, o que você vai fazer agora que aprendeu a reconhecê-los? Porque reconhecer é só o começo. A parte que realmente importa é a resposta. É a escolha de estar presente quando ela se abre.
de se aproximar quando ela testa, de segurar o que ela te entrega com as duas mãos. Você tem essa capacidade, sempre teve, só precisava saber onde olhar. E já que você chegou até aqui, preciso te contar uma coisa. Tudo que a gente conversou hoje fala sobre os sinais de que ela quer mais intimidade com você. Mas existe uma diferença importante entre uma mulher que quer proximidade e uma mulher que está genuinamente apaixonada. E essa diferença pode definir se o que vocês têm é algo passageiro ou algo que pode durar a vida inteira. No próximo conteúdo, eu mostro 5 sinais que indicam que ela está apaixonada de verdade, não só interessada, não só atraída, mas apaixonada. E pelo menos 2 desses sinais vão te surpreender, porque são coisas que você provavelmente já viu e nunca soube o que significavam. Não perde,